E eu quero te convidar para ler a Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Enquanto você abre ou acessa a sua Bíblia em Provérbios 4, 23, eu quero aproveitar, ainda fora da mensagem ou antes da mensagem, compartilhar um pouco da experiência recente desse final de semana. A maioria de vocês sabe que eu sirvo também como missionário, mobilizador da Junta de Missões Mundiais. A nossa organização é a segunda maior agência missionária do mundo. Hoje nós temos cerca de 2.000 missionários em quase 100 países. E esse final de semana aconteceu um congresso em Sumaré. Foi um tempo muito interessante de ouvir muitas histórias e partilhas de missionários nossos em várias partes do mundo. Então, nós tivemos partilha de missionário nosso que está atuando, uma fisioterapeuta, por exemplo, que está atuando na Coreia do Sul, e tem incursões de atuação na Coreia do Norte, que é um país extremamente fechado e perigoso para cristãos. Nós tivemos compartilhamento também de pessoas, um casal que estava trabalhando no Paquistão, casal de missionários. Ela é médica, viu, Dani, irmã Maria José? Tinha vários médicos lá, missionários dessa vez. E eles serviram no Paquistão. Ela servia como ginecologista num hospital cristão que atendia somente mulheres. E parte do testemunho dela, muito bonita, é que ela falou que as mulheres no Paquistão são ultra perseguidas, né? Para você lembrar, o Paquistão é o país da Malala, aquela menina que ficou famosa, que a gente vai ler a biografia dela, né, Lívia, no clube, eu já comprei. E a Malala foi uma menina que sofreu um atentado a tiros, simplesmente porque ela inventou de ir para a escola. E ela ganhou o prêmio Nobel porque ela é uma menina que encampa uma luta pelo direito das mulheres estudarem. Olha só que loucura, a gente está num mundo em que se tem que lutar, brigar pelo direito de se estudar. E ela atendia num hospital ali só para mulheres, e ela dizia que o hospital era um alento para as mulheres. Que às vezes as mulheres tinham uma consulta no final do dia e iam para o hospital de manhã. Porque no hospital era o único lugar onde elas eram tratadas com igualdade, com dignidade, que elas ouviam falar de Jesus através de livros, de figuras, porque a maçante maioria das mulheres são analfabetas, não tem acesso à escola, portanto são analfabetas, e de fato não tem ideia de quem é Jesus, porque elas são iletradas num país que tem 1,5% de cristãos. Então o hospital era um lugar de pregação do evangelho, e inclusive isso é muito claro lá. E essas mulheres de maioria muçulmana acabavam indo, porque também não teria uma outra opção de cuidado e de tratamento, e lá ouviam do evangelho na sala de espera. O hospital tinha um jardim, um espaço acolhedor para elas, e como era um hospital só de atendimento de mulheres, elas podiam tirar a burca, ficar um pouco mais à vontade, coisa que não poderia. E mesmo os homens que têm que acompanhar, porque a mulher não pode andar sozinha no Paquistão, ela tem que andar sempre acompanhada de um homem, do pai, do marido ou de um irmão mais velho. Os homens ficavam num pátio externo, e quando elas entravam para o pátio interno e para o hospital, elas tinham maior liberdade e cuidado ali. Então, algumas histórias muito marcantes. A gente tem um casal de missionários também, um casal de médicos recém-formados que estão indo servir em África, num país onde a capital não tem luz elétrica todo dia. Na capital. Você imagina o interior desse país. Eles vão estar aqui com a gente, eles vão compartilhar aqui um pouco da realidade deles no dia 23, eles vão pregar para a gente aqui. Ele é brasileiro e ela é colombiana, e partilharam com a gente ali um tempo. Também tivemos a Adriana e o seu esposo, Mamudo. Eles são de Guiné-Bissau, ela é brasileira, ele é guineense. Ela serviu 17 anos em Guiné-Bissau, e se formou em medicina agora em Guiné-Bissau, mas vieram ao Brasil para fazer residência, estão fazendo residência no HC, em clínica médica, e devem voltar a Guiné-Bissau daqui 2 anos ao final da residência. Então, muita coisa legal de ver o que Deus está fazendo. Hoje pela manhã, ou agora pela manhã, está rolando o fechamento lá, e nós vamos ouvir, depois eu posso tentar mandar o link para vocês, um missionário iraniano,
que já foi preso, tem sofrido perseguição, então ele está fora do Irã, a gente trouxe ele para o Brasil. Mas ele tem ainda coordenado o trabalho, influência na igreja iraniana. E um chinês que também chegou a ser preso na China e também está fora da China, hoje num outro país asiático, mas ainda também servindo e trabalhando com chineses na China e ao redor do mundo, inclusive em São Paulo, com o desafio de plantar uma igreja chinesa em São Paulo também. Então, muita coisa desse mundo missionário, né? O mundo está cada vez menor nesse sentido das idas e vindas dos nossos missionários. Tivemos a Renata também, que está indo para Tóquio, no Japão, mas que foi missionária em África. A Renata se tornou produtora de cinema, estreou minissérie na África e tem trabalhado com a sua influência a partir de cinema e séries e tal. Então, assim, muita coisa interessante acontecendo no mundo do que Deus está fazendo. Então, é muito legal. Se você puder se inteirar, eu vou aos poucos soltando as informações no nosso grupo de WhatsApp e você vai percebendo um pouco do que Deus está fazendo. E no dia 23, o Manuel e a sua esposa Aurora vão estar aqui conosco, nas vésperas deles partirem para a África. Ele já serviu em Guiné-Conakry como enfermeiro, voltou. A nossa agência missionária investiu 7 anos na formação dele de medicina, na Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra. E agora, ao fim da formação, a gente está enviando ele para um país da África. E detalhe, ele vai para um país em África trabalhar num hospital que nunca teve um médico morando lá, trabalhando lá integralmente. Todos os médicos desse hospital são médicos que foram para atuar em viagens de curto prazo, ou seja, vão e voltam. Então não é todo dia que o hospital tem médico. O hospital fica na dependência das viagens missionárias. Mas esse casal está indo para morar e viver lá, um dos países também que está sofrendo perseguição contra cristãos, por isso a gente não está nem divulgando o nome do país, mas é um país da região do deserto do Saara. Então, muita coisa acontecendo no nosso mundo, e eu quero que você realmente entenda a sua parte no reino de Deus. A sua parte não é só aqui na igreja. A sua parte é dentro do que Deus está fazendo no mundo. E a nossa igreja é um dos instrumentos de Deus para o mundo, né? Então nós não temos um fim nós mesmos. Nem a nossa vida tem fim na gente mesmo, nem a nossa igreja tem um fim nela mesma. A gente aponta sempre para o reino de Deus e coopera com o que Deus está fazendo no mundo. E aí agora vamos ao texto bíblico do 5º episódio da nossa série. Eu quero te lembrar também que a nossa série fica disponível no YouTube, no Spotify. No YouTube fica o culto inteiro e no Spotify só a mensagem para você ouvir ou compartilhar com alguém sobre o que a gente está conversando aqui. E o texto de Provérbios diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Numa outra versão aqui, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele se origina a vida. Pai, em nome de Jesus, Senhor, fala conosco mais uma vez, por misericórdia e graça sua, como já cantamos. Amém. Hoje a gente sabe que o coração não é bem assim a sede dos nossos sentimentos, né? A neurociência já há muito disse isso para nós, que a coisa acontece aqui na nossa cabeça. Mas na simbologia das nossas conversas e na simbologia bíblica, sim, o coração é a sede do sentimento, né? Quando a gente fala que alguém está apaixonado, é porque o coração está batendo mais forte por alguém. Quando a gente fala que alguém está angustiado ou que nós estamos angustiados, a gente diz que o nosso coração está apertado. Quando estamos tristes, dizemos que o nosso coração está entristecido. Então o coração, nessa linguagem figurada, de fato é o espaço dos sentimentos. Parece que é um órgão que acumula sentidos para nós. Mas também é interessante pensar no coração como fonte da vida, porque ele é a grande bomba de sangue para o corpo. Ele bombeia
o sangue para todo o nosso corpo, por isso um órgão tão vital. E a gente sabe, o sangue é vida. Então essa bomba que pulsa deve ser muito bem guardada, porque se o coração parar, acabou a vida. Quantas pessoas morrem por parada cardíaca? Parou o coração, acabou a vida. Então o nosso coração é esse órgão que carrega esse símbolo de fonte da vida, mas também de sede de afeições e de sentimentos. Mas onde é que o nosso coração é moldado? Onde o nosso coração é trabalhado, principalmente? O nosso coração é trabalhado especialmente no nosso lar, na nossa casa. Por isso nosso tema hoje são as liturgias do nosso lar. O nosso coração, ele é moldado em casa. Por isso que a Bíblia fala tanto sobre ensinar as nossas crianças em casa, para que a gente molde o coraçãozinho delas a partir do nosso lar. E quantas coisas são moldadas em nós a partir da nossa casa. É em casa que a gente aprende a amar. É em casa que a gente aprende a viver. É em casa que a gente aprende a conviver. Mas também pode ser em casa que a gente aprende a brigar. Pode ser em casa que a gente aprenda a gritar. Pode ser em casa que a gente aprenda a violentar e ser violento. Pode ser em casa, inclusive, que a gente aprenda coisas muito ruins. Então, quando eu digo que é em casa que a gente aprende a amar, essa série tem ensinado para a gente que a gente pode amar a coisa certa, mas também pode amar a coisa errada. E a gente pode amar do jeito certo, mas a gente também pode amar do jeito errado. Eu tenho um amigo que sempre repete a frase: Deus é bom e sabe amar. Porque tem gente que não sabe amar. Tem gente que não ama do jeito certo. Tem gente que ama, mas não sabe demonstrar o seu amor. E às vezes causa uma confusão danada. Agora, o lar também é o espaço onde a gente pode ser 100% a gente, né? O lar é o espaço onde nós somos quem somos de verdade. Em casa eu não sou o pastor Reinaldo. Em casa eu sou o Reinaldo. Na verdade eu sou muito mais o Júnior, como eu sou mais chamado da minha família. Em casa eu sou talvez o marido, o pai, o cozinheiro, o lavador de louça, né? Vocês sabem que eu dou minhas choradas aqui nas minhas demandas, como a Cris não está aqui para se defender, eu aproveito. Mas em casa a gente é quem é. Em casa a gente coloca qualquer roupa, ou não coloca roupa nenhuma. Em casa a gente não precisa de protocolos para falar. Em casa a gente pode xingar à vontade, né, Tinho? Diante das derrotas do São Paulo, a gente fica assim, mais à vontade para dar um certo chilique diante da TV. Porque em casa é o nosso lugar. Em casa é o nosso lugar de proteção, inclusive. A própria Constituição vai dizer que a casa é um lugar inviolável. É por isso que o policial só pode entrar na nossa casa com mandato. Porque não é qualquer um que chega na sua casa a qualquer hora. A casa é um espaço onde você precisa se sentir seguro. Por isso é tão grave quem não tem casa. Por isso é tão grave quem está na rua ou quem está em condição de rua. Porque a pessoa está totalmente vulnerável. Normalmente a gente tem medo das pessoas que estão em condição de rua, né? Mas na verdade elas é que estão mais vulneráveis, né? Porque a gente tem a nossa casa. A gente tem a nossa segurança. E quem está na rua é que não tem. Então casa é esse lugar precioso para nós. Para a nossa existência. Para a nossa condição de ser. Mas a gente tem que prestar muito atenção
em como é que a gente está construindo a nossa casa. Sim, nós construímos casa. A construção da casa não é só papel do pedreiro, do empreiteiro, do engenheiro. Ou a gente, para mudar aqui as palavras, os empreiteiros, pedreiros, engenheiros constroem a casa, mas nós construímos o lar. É por isso que Provérbios vai dizer que a mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói com as próprias mãos. E eu diria, o homem sábio também edifica a sua casa, e o homem tolo também destrói com as suas próprias mãos. Serve para os dois. Então o lar, ele é construído por nós. E eu não sei se você gosta ou não de reformas e construções. Eu não gosto de jeito nenhum. Eu reformei um banheiro no meu apartamento, foi um inferno na terra. Mas a verdade é que a gente precisa, o tempo todo, construir o nosso lar. A gente precisa o tempo todo fazer a manutenção desse lar. A gente precisa o tempo todo ajustar as coisas desse lar. Então, essa construção do lar é tipo louça, não acaba nunca. E que bom que tem louça para lavar, porque se tem louça para lavar, porque teve comida para você comer antes, né? Você comeu, sujou, aí tem que lavar. Então essa edificação do lar é trabalhosa, mas é um bom trabalho, porque você tem um lar para edificar. Triste é não ter esse lar. Triste é não ter essa casa. E a Bíblia vai dizer para a gente ter muita atenção nesse lar, nessa casa que a gente edifica, nessa casa que a gente constrói. E por isso que há um valor muito grande na família. As pessoas falam do valor da família com ideias muito, talvez, conservadoras ou políticas. Mas a real é que Deus realmente dá muito valor à família, porque é a família que vai formando o nosso coração. É a família que vai moldando o nosso caráter. É a família que vai formando e fazendo a gente ser o que é. Se a gente for criado no meio de bichos selvagens, a gente se torna um bicho selvagem. Se a gente for criado na base do xingo, do grito, a gente vai se tornar pessoas que agem na base do xingo e do grito. Se a gente for criado na base do soco e do pontapé, nós nos tornaremos seres humanos que agirão à base do soco e do pontapé. E essas coisas se constituem na nossa casa. Essas coisas se constituem no nosso lar. E por isso é tão precioso a gente cuidar da nossa casa. Cuidar dessa edificação que a gente está fazendo dia após dia. E eu quero te convidar para você, primeiro exercício, lembra como a sua casa, a sua família te moldou, para o bem e para o mal. Sim, por exemplo, na minha casa, na minha família, eu não fui levado à igreja desde cedo pelos meus pais, porque minha mãe estava fora da igreja, porque meu pai nunca gostou de igreja. Então eu não fui levado à igreja. Fora a influência da minha avó, dos meus pais propriamente eu não tive. Então acho que isso foi uma deficiência no meu lar. Mas por outro lado, a minha mãe sempre me ensinou a fazer oração antes de dormir. Sempre fazer a oração do Pai Nosso, por exemplo. Sempre ajoelhar na beira da cama e orar antes de dormir. Então não havia essa presença da igreja na nossa vida, que hoje eu vejo que fez muita falta, mas havia a oração antes de dormir, que era muito preciosa e importante. Por outro lado, eu já compartilhei alguns momentos que meu pai tinha grave problema com álcool. Não é o meu pai que vocês conhecem hoje, que na verdade é o meu padrasto. É o meu pai biológico, que morreu aos 48 anos por conta de álcool. E na minha casa, eu comecei a beber com o meu pai, com os meus tios, com a minha mãe, aos 11, 12 anos de idade. Porque isso era uma coisa natural. No domingo,
fritar torresmo, fazer farofa e abrir cervejas. Hoje, eu entendo, e já adulto, as questões que isso implicava. Mas à época eu só bebia. Aliás, eu fiquei bêbado a primeira vez com 5 ou 6 anos de idade. Meu pai deixou eu beber batida de maracujá com leite condensado até ficar bêbado e vomitar até as tripas. Meu pai era um cara muito doido. Mas, isso muito pequeno, mas com 13, com essa idade de 11, 12, eu bebia cerveja já com a minha mãe e com os meus tios. E isso ia sendo naturalizado. Um dia o meu pai falou para mim, falou, olha como eu estou, e eu comecei a beber com 18. Imagina você que está começando com 12. Meu pai me falou isso. Só que ao mesmo tempo, meu pai não era dado a proibições, de forma nenhuma. Então ele deixava eu rolar. Não importa se eu tinha 12 ou 13 anos. Ele deixava eu fazer o que eu quisesse. Ele deixava a coisa solta. E eu, quando me converti aos 17, 18 anos, foi que eu falei, opa, deixa eu rever essa história aqui. E aí eu cortei o álcool da minha vida naquele momento. E foi muito importante. Porque a gente sabe o quanto é viciante e quanto mais cedo você começa, mais viciante é. Diferente de uma bebida social, mais adulta, etc. Então, veja que como a nossa casa vai moldando os nossos costumes. Por outro lado, graças a Deus, a minha casa nunca foi um ambiente de violência. Meu pai não era um sujeito de violência. Mesmo bêbado, ele costumava beber e deitar e dormir. Então, graças a Deus, essa coisa de bater, nunca foi uma questão. As coisas sempre foram conversadas. Meu pai era um sujeito assim de falar baixo e tal. Então tinha esse aspecto, nunca foi um ambiente da violência. Parênteses sobre a questão da violência, testemunho missionário. A nossa missionária de Guiné-Bissau foi trabalhar primeiro com educação lá, essa que agora é médica, mas no começo ela foi trabalhar com pedagoga, com o PEP, Programa de Educação e Evangelização Pré-Escolar. E ela falou que fez um sucesso revolucionário o PEP no país, porque o PEP ensinou as professoras que não deveriam bater nas crianças para alfabetizar. Porque o padrão lá era bater nas crianças na escola. Mas pasmem vocês, quando ela chegou lá 17 anos atrás, ela enfrentou problemas com os pais que diziam que aquela escola não ia dar certo porque as professoras não batiam nas crianças. Porque a escola boa, que dava certo, era a escola que batia nas crianças. Mas com o tempo ela ensinou os professores que não deveriam bater nas crianças para ensiná-las. E o resultado foi que as crianças foram alfabetizadas mais rápido e melhor do que as crianças que apanhavam. Acho que isso seria um pouco óbvio para a gente, né? A criança que não apanha para aprender, vai aprender melhor sem apanhar do que a que apanha. Mas para eles era o contrário. E foi uma revolução esse trabalho. Por quê? Porque há casas em que a violência é o padrão. Há casas em que bater é o remédio de muita coisa. Então, o que se internaliza numa casa que se bate para resolver as coisas, ou se bate para educar? Então, é na base da pancada que a gente tem que resolver as coisas, né? Se em casa eu apanho para aprender, se eu quero dar uma lição no meu amigo, eu também vou bater nele para ele aprender. É meio que assim, né? Essa é a mentalidade que se constrói. Outras casas são construídas à base das ofensas, dos xingamentos, dos palavrões, da agressão verbal. E isso cria o padrão. O padrão daquela casa e daquela família é o xingamento, é a violência verbal, é colocar o outro para baixo, é xingar, é dizer o maior palavrão possível ou a pior palavra possível, de forma que aquele outro se sinta a pior pessoa do mundo. Então a troca de ofensas é o padrão que molda ali os corações. É um outro jeito de se edificar lar, de se construir casa. Então a casa é esse lugar que molda o nosso coração. Então pense
como o seu coração foi moldado. Para alguns, a casa e o trabalho é um valor muito grande. Então as famílias, se orgulham de serem trabalhadores, trabalhadoras, porque na sua casa elas aprenderam o valor do trabalho. É um outro caminho, bom caminho. Em algumas casas, o trabalho não é valorizado. Então se aprende a ser preguiçoso, se aprende a não trabalhar, se aprende a depender em demasia dos outros. Esse é um problema, a gente leu isso em Provérbios hoje na sala, de que a casa do trabalhador prospera e a casa do preguiçoso cai o teto. Às vezes, em algumas casas, o afeto molda a relação. O beijo, o abraço, o carinho. Na minha casa sempre foi assim, a minha família, acho que vocês já viram um pouco, Minha mãe, minha avó, minhas primas estão aqui, então a coisa sempre foi de muito beijo, de muito abraço, de muito tudo assim. Então isso sempre moldou, esses afetos todos sempre moldaram o nosso ambiente. Alguns ambientes e algumas casas não existe um eu te amo, ou não existe beijo, ou não existe abraço. As coisas são mais frias nas relações. É um outro jeito, e não me parece um bom jeito. Me parece que o jeito do afeto faz muito mais sentido para a nossa segurança do lar, para o molde do nosso coração. Existe até teoria chamada teoria do apego na educação das crianças. Quanto mais apego você demonstra, no sentido de oferecer segurança para a sua criança, melhor ele vai se dar na vida, porque ele vai ser seguro que você o ama incondicionalmente, que ele tem para onde voltar, que ele pode ir e que ele pode se arriscar lá fora, porque dando certo ou dando errado ele volta e aqui ele tem afeto, tem lugar para voltar. É um outro tipo de casa. Então perceba que a casa é esse ambiente. E lembre-se da sua casa e como a sua casa te moldou. E não existe uma casa perfeita que te moldou 100% para o bem, e uma casa terrível que te moldou 100% para o mal. Esses extremos, eles são raríssimos. A maioria de nós cresce nessa ambiguidade do bom e do ruim. A maioria de nós cresce nesse ambiente em que, em alguns aspectos, o nosso coração foi moldado por coisas muito boas, importantes, que a gente carrega com muito carinho e quer repetir no lar que a gente está construindo hoje, mas em algumas coisas a gente precisa lutar para abandonar, outras coisas a gente precisa de muita terapia, outras coisas a gente precisa chorar muito, outras coisas a gente precisa pedir muito perdão a Deus, e outras coisas a gente precisa perdoar muita gente, porque há muitas violências também dentro das nossas casas que a gente sofre. Enfim, mas essas casas nos moldam. Agora, num segundo momento, eu quero levar você para a Bíblia. E quando você vai para a Bíblia, você vai ver também muitas casas e diferentes confusões nessas casas. E aí eu gosto de brincar, Não, nós temos que criar uma família igual a família da Bíblia. Eu falo, toma cuidado, porque as famílias da Bíblia nem sempre foram tão boas assim. A começar que no começo da Bíblia um irmão já mata o outro. Então essa família que você quer criar, onde um irmão mata o outro, está na Bíblia. O Caim mata o Abel, já no começo da coisa. Aí depois a gente vai lá para a história de Jacó e seus filhos. Os irmãos vendem José como escravo, e dizem que ele morreu, inclusive. O pai tem ele como morto por anos. Nos filhos de Davi, há incesto e estupro de um irmão para com a outra irmã, entre os filhos do rei Davi. Então tem muita confusão nas famílias da Bíblia. Tem muita guerra, tem muita violência. Mas é claro que tem muita coisa boa. Inclusive, Deus deixa para nós as confusões da Bíblia para a gente aprender e a evitá-las. E dá para nós um caminho para a gente seguir, para a gente construir,
lares melhores, mais harmônicos, mais sábios. Mas a Bíblia tem essas confusões. Então não ache que é o seu lar que foi uma confusão na sua infância. Não ache que a sua casa e a sua família é problemática. Porque se você ler a Bíblia direitinho, você vai ver que as famílias da Bíblia são mais problemáticas que a sua. Você vai ver que as violências que estão ali nas páginas da Escritura são mais graves, provavelmente, das que você sofreu. É muito doido isso, mas é verdade. Lê a Bíblia direitinho e você vai ver. Então, na própria Bíblia, você tem um tanto de confusão, você tem um tanto de lares diferentes. Mas, por outro lado, a Bíblia também, e principalmente, dá para nós um caminho do que é construir esse lar, do que é edificar essa casa sobre a rocha, do que é constituir esse lugar belo. Olha o que diz provérbio, e esse provérbio é lindo demais. Provérbios 24, que me ocorre agora. Provérbios 24, 3, que com sabedoria se edifica a casa, com inteligência ela se firma, pelo conhecimento se encherão os cômodos de toda a sorte. Aqui nessa versão diz, pelo conhecimento os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Pode passar o outro versículo. O homem sábio é poderoso, e quem tem o conhecimento aumenta a sua força. Então, esse texto bíblico está falando de uma sabedoria, de uma inteligência que edifica a casa. Então, sim, usar bom senso, usar sabedoria, usar o conhecimento, usar as informações boas que chegam até nós. A gente já sabe que violência não funciona. A gente já sabe que agressão não funciona. A gente já sabe que xingamentos não edificam relacionamento nenhum. A gente já sabe a importância do perdão e da restauração. A gente já sabe. A gente já sabe isso na prática, a gente já sabe isso pela neurociência, a gente já sabe isso pelas pesquisas, a gente já sabe. Então a gente precisa buscar essa sabedoria na construção do nosso lar, na edificação da nossa casa. E aí sim, por fim, o nosso grande tema dessa série são liturgias. Como é que a gente constrói a liturgia desse nosso lar? Como é que a gente constrói o dia a dia dessa nossa casa? Você tem que pensar na sua rotina e como as liturgias cotidianas, o afeto, o amor está inserido neste ambiente. O quanto você acorda o seu filho de manhã aos gritos, ou acorda ele com carinho, dando um beijinho. Isso é uma liturgia do lar. E isso diz do como você está edificando o seu lar. Como é que você se senta à mesa, e está cada vez mais raro sentar à mesa em família, né? Cada um tem um horário e etc. Mas o quão precioso a gente sentar e ter uma mesa posta. Não só as mulheres precisam pôr a mesa aos homens. Os homens podem pôr a mesa para as suas mulheres também. Amém? Mas o quão é importante esses elementos de afeto ali, em forma de comida, né? Como um bom gordinho e um filho de baianos, para mim comida é afeto. Né? Quando me dão comida, me dizem que me amam. Então fica a dica aí, pessoal. Né? Comida tem afeto envolvido ali na mesa. E como é bom essa mesa afetiva. Perceba que é uma liturgia criada. E precisa ser intencional. Quando é que a gente está junto como família? Lembra-se que na história, alguns sociólogos colocam que a família se juntava ao redor da mesa das refeições e aquele era um tempo da troca em família. Depois veio o advento da TV e a família se juntava então em torno da TV. Já não conversava tanto, mas pelo menos se juntava no sofá para assistir a TV.
o jornal, a novela, o que quer que fosse. Agora, a gente não se junta para comer e nem para assistir TV. Agora a gente se isola nos celulares. Cada um no seu celular, cada um no seu dispositivo. A mesa fica vazia, o sofá fica vazio, porque cada um está no seu quarto ou no seu canto com o seu celular. Isso não é uma boa coisa. Isso não é uma boa liturgia para o relacionamento. E são muito interessantes os casos dos pais e das famílias que proíbem o celular em certas horas. E precisa proibir os adultos, tá? Quando a gente pensa em proibição, a gente pensa nas crianças, né? Tira o celular das crianças. Eu estou numa de tira o celular dos adultos agora. Para que a gente sente à mesa, para que a gente converse, para que a gente se olhe, para que a gente compartilhe do nosso dia. Porque isso é criar uma liturgia harmoniosa da casa. Isso é criar um ambiente de troca. O nosso ambiente aqui do café como igreja é um ambiente intencional de troca. Faz parte da nossa liturgia, a nossa mesa de café. Entrou, e desde lá do nosso início como igreja, a gente começou com isso e disse, é isso, é uma marca nossa. A gente quer manter a nossa mesa de café sempre, porque faz parte da nossa liturgia. Faz parte do nosso cotidiano, alguém traz alguma coisa, coloca ali na mesa e a gente reparte tudo. E a gente precisa fazer isso na nossa casa. A gente precisa aprender a valorizar o trabalho do outro. Seja o trabalho que é fora de casa, para trazer dinheiro para casa, seja o trabalho que é dentro de casa, para organizar essa casa, para fazer essa comida, para colocar essa mesa. Porque tem trabalho fora de casa e tem trabalho dentro de casa, né? A gente faz trabalho remunerado e faz trabalho não remunerado também. Mas tudo é trabalho, tudo é trabalhoso, tudo demanda esforço. Mas se o outro olhar para nós e perceber isso, e se sentir grato com isso, já será uma bênção. Agradecer a mesa, agradecer a comida, agradecer os afazeres da casa, agradecer esse que saiu de casa para ganhar dinheiro fora e trazer e pagar as contas da casa. A gente ter essa troca de gentilezas, de afetos e de gratidões por tudo aquilo que a gente está construindo. E isso vai moldando a nossa casa. Eu sempre compartilho coisas aqui da minha casa, do meu filho. Eu lembro de uma única vez que meu filho mordeu na escola, pelo menos a única que eu fiquei sabendo. E a minha conversa com ele, pelo menos esse exemplo eu dou, eu nunca mordi ninguém, pelo menos na fase adulta. E eu falei, filho, a gente não é cachorro, a gente é gente. A gente não morde. Eu te mordo? Você já viu morder sua mãe? Então a gente não se morde. É assim que é, a gente não se morde, a gente não se bate, a gente não se empurra, a gente não se grita. Essa parte de gritar a gente ainda está tentando resolver. Mas a gente tenta não gritar uns com os outros. A gente tenta falar educadamente, num tom. Às vezes sobe um pouquinho o tom, confesso. Mas a gente está lutando para edificar esse lar, edificar essa casa. E é isso mesmo, essa edificação é para a vida toda, tijolinho após tijolinho, para o bem dos nossos filhos, para o nosso bem, para o bem do nosso casamento. Se a gente deixar de qualquer jeito, a gente pode se embarcar em vícios, em amores, em liturgias ruins que destroem nosso lar. Se a gente deixar o nervoso tomar conta, o grito, a violência, o desrespeito, a gente vai destruir a nossa casa com a nossa própria mão, com a nossa própria boca, com o nosso próprio jeito. Então a gente precisa estar atento e dizer, não, peraí, eu não vou destruir minha casa, eu vou construir. Eu não vou derrubar isso aqui, eu vou edificar isso aqui. Eu vou pôr minha mão aqui para abençoar. Eu vou colocar minha boca aqui para falar o que é bom, o que é belo, o que é bom para a nossa harmonia familiar.
Eu vou trabalhar por isso, é trabalho mesmo. É trabalhar nessa edificação, é trabalhar nessa construção de um ambiente harmônico que glorifique ao nosso Pai que está no céu. Eu gosto de pensar uma utopia cristã de que todos nós sejamos parecidos com Jesus. E de que toda a nossa família, toda a nossa casa seja parecida com a Trindade Santa. Esse é o maior exemplo que a gente tem de harmonia, não é? Pai, Filho e Espírito Santo, que convivem em plena harmonia, que você às vezes nem sabe quem é quem, porque eles estão conectados e harmoniosamente o tempo todo. Não precisa um subjugar o outro, não precisa um estar acima do outro, não precisa um atropelar o outro, porque eles vivem em harmonia plena. O Pai enfia o Filho obedece o Pai, o Espírito Santo age no meio dessa relação. Essa é a nossa referência. Como é que eu quero que seja a minha casa? Eu quero a minha casa como a Trindade Santa. Eu quero a minha casa nessa harmonia de Pai, Filho e Espírito Santo ali. É uma utopia. A gente não vai chegar lá. A gente não vai ter a família perfeita. Mas é uma utopia, é um horizonte para a gente seguir, para a gente querer, para a gente desejar. E assim como a gente pode desejar uma sociedade que seja mais parecida com o reino de Deus. Assim como a gente pode desejar uma sociedade onde todos tenham casa, onde todos possam ter comida, onde todos possam ter trabalho digno, onde todos possam viver bem. A gente pode e deve desejar isso, mesmo sabendo que a complexidade da vida, das relações, talvez isso nunca vá acontecer. Mas a gente pode querer, a gente pode desejar, e a gente pode inclusive trabalhar para isso. Mas, indo para o final e para as questões mais práticas, observe a rotina que você cria na sua casa e ajuste ela. Ajuste ela para que você tenha, por exemplo, um tempo de oração todo dia em família. Isso é precioso. Isso é importante. E eu não estou falando de um culto doméstico de 1 hora. Eu estou falando que pode ser um momento de oração de 5 minutos. Mas que ele seja todo dia. Teve um dia que eu preguei aqui, falei de oração, o Darlan fez esse desafio. Vamos orar todo mundo 5 minutos? É isso. É todo dia, é todo dia. É ter a agenda, é ter o compromisso. Então, por exemplo, uma dica. Se de manhã cada um levanta no horário, deixa de manhã para as orações individuais. Mas se à noite está todo mundo em casa mais ou menos um certo horário ali para dormir, então vamos fazer essa oração coletiva à noite. Então quem sabe, 10 minutos, você ora 5 minutos de manhã sozinho e 5 minutos em família à noite. Quem tem criança já traz ali uma história bíblica, já conta uma história bíblica, já aproveita a contação de história. Isso molda o ritmo e a liturgia do nosso lar. Uma coisa simples que às vezes a gente perde, e eu confesso que eu também falho nisso, às vezes é orar antes de comer. Vamos comer, vamos fazer uma oração. Isso é uma boa liturgia cotidiana. Eu acho bonito alguém que para, às vezes, num restaurante para orar. Eu, esfomeado que sou, várias vezes eu esqueço, saio comendo. Aí quando alguém ora assim perto de mim, eu fico até meio com vergonha. Ontem eu fui jantar com os missionários chineses, aconteceu isso. Já chegou primeiro o torresmo, né? Quando chegou o torresmo, já abocanhei um pedaço de torresmo, o outro brasileiro também. Aí o chinês falou assim, vamos orar. Ele não falou vamos orar porque ele falou em chinês, tá? Eu também não sei o que ele disse. Mas eu acho que foi isso, porque ele orou na sequência, então. Aí ele orou em chinês, que eu também não entendi, mas que estava orando. E aí a gente comeu. Mas é uma boa liturgia. É um bom jeito de ensinar os nossos filhos. É um bom jeito de educar o nosso coração. De dizer, Senhor, obrigado por essa comida. O Senhor nos deu. Amém. Então perceba o seu cotidiano e a sua liturgia diária. E coloque essas coisas. A gente está na mesa, a gente vai jantar, a gente vai almoçar junto. Vamos fazer o esforço, eu sei que é difícil, é sacrifício para você, mas guarda o celular.
Desliga um pouquinho, deixa na bolsa, deixa no bolso. Para vocês conversarem um pouco. Para vocês terem um tempo de troca juntos. Um pouquinho só que seja. Aproveita, porque eu sei que às vezes não é todo dia que a gente consegue jantar junto, almoçar junto. Mas no dia que dá, faça desse dia uma coisa mais especial possível. Para vocês terem juntos. Né? Às vezes a gente liga a TV, não, agora só tem agora para ver notícia. Aí liga lá num canal de jornal. Daqui a pouco está repetindo a mesma notícia 10 vezes, porque, né? E a gente perdeu aquele tempo mais precioso juntos. Então, presta atenção na sua rotina e crie intencionalidade nessas liturgias. De oração de manhã, de oração à noite, de oração antes de comer, de partilha, de refeição em conjunto, de conversar inclusive sobre esse alimento, e que sejam bons alimentos, que gerem saúde, né? Para nós, para a nossa família. E isso também vai ser ensino para os nossos filhos, eles aprenderem a comer o que é bom a partir da nossa casa. Edifique o seu lar, não deixe ele ser destruído. Os lares não são destruídos do dia para a noite. Os lares não são destruídos numa briga. Eles são destruídos ao longo de muita coisa errada. Mas eles também podem ser edificados ao longo de muita coisa certa, de muita coisa boa que a gente pode e deve fazer. Amém? Fica de pé para a gente orar. E eu separei aqui uma oração de confissão, inclusive, porque nem sempre o meu lar é tudo isso. Então eu falei, eu preciso pregar e eu preciso me confessar. E a minha oração de confissão aqui é assim: Pai amoroso e misericordioso, reconheço, ou você pode reconhecer comigo, e eu digo reconhecemos, que muitas vezes permitimos que os ritmos do mundo moldem os nossos corações mais do que a Tua palavra. Confessamos que em nosso lar nem sempre temos cultivado práticas que Te glorificam. Muitas vezes deixamos que o cansaço, as distrações, os desejos terrenos ditem a forma como vivemos, em vez de buscarmos a Tua presença diariamente. Perdoa-nos, Senhor, por não guardarmos o nosso coração com diligência, com cuidado. Perdoa por não ensinarmos com intencionalidade os nossos filhos e os nossos familiares o caminho da verdade. Perdoa-nos por permitirmos que influências externas tenham mais voz do que o Teu Espírito Santo em nossa casa. Clamamos pela Tua graça e renovação. Queremos estabelecer liturgias que fortaleçam a nossa fé, que nos aproximam mais de Ti. Nos aproximem mais de Ti. Ajuda-nos a transformar o nosso lar em um lugar de oração, de amor, de serviço, de adoração. Molda os nossos desejos para que eles reflitam o Teu reino. Obrigado pelo Teu perdão, pela Tua fidelidade. Que a partir de hoje possamos construir um lar fundamentado na rocha, vivendo de maneira que Te honre e que reflita a Tua luz ao mundo. Em nome de Jesus, eu oro. Amém.